Hora da Palavra. Hora da Palavra. Estou aqui, estou aqui. Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para toda vida que chegar vídeo novo aqui no nosso canal, você ser notificado e nos acompanhar. Curta, comente e compartilhe para que a palavra do Senhor chegue a toda criatura e a todos os cantos da terra. Amém? A palavra do Senhor para o dia de hoje, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, vem no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Que palavra linda, né, amados? A gente vê a grandeza e o poder de Deus. Aleluia. Aqui nós vamos ver a história de Zacarias e do seu filho, João Batista. Zacarias era um sacerdote e naquele dia era a festa do incenso. Então, todo o povo ia junto com os sacerdotes até a frente do templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Porém, naquele tempo, antes do nascimento de Jesus, antes da morte de Cristo em cruz, aleluia, só poderia ter acesso ao templo, só poderia entrar no templo só poderia adentrar após a cortina ou o véu que separava o povo do Santo dos Santos, que era onde se encontrava o Senhor, aleluia. Quem fosse sacerdote, quem fosse escolhido, quem o Senhor tivesse dado permissão para entrar lá dentro. Não era todo mundo que tinha acesso ao Senhor. Mas Zacarias, ele era um sacerdote. E na turma dele, aleluia,
Naquele dia ele teve a sorte de poder entrar, aleluia, dentro do templo, diante dos santos dos santos. E ali quando ele entra, que ele começa a fazer a oração, aleluia, porque os sacerdotes entravam, gente, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor, para levar as orações de todo o povo de Israel. E o povo ficava do lado de fora, aleluia, também orando, mas esperando que o sacerdote saísse lá de dentro com alguma resposta, com alguma revelação, aleluia, porque era o momento em que o sacerdote ia adentrar a face dos santos. Era o momento em que o sacerdote, aleluia, iria adentrar o templo, aleluia, adentrar o véu, adentrar onde encontrava o Todo-Poderoso, nosso Deus, aleluia. E naquele momento que Zacarias entra naquele templo, que ele começa a orar e oferecer os sacrifícios, acender incensos, aparece um anjo, aleluia. E de tanto temor, Zacarias cai. Ele cai ao chão, aleluia. E o anjo diz a Zacarias: não temas, Zacarias. Eu estou aqui porque Deus mandou eu te dar uma resposta. Tu tem orado muito, homem. Tu tem pedido a Deus, aleluia, um filho. E a tua oração foi ouvida. Aleluia, a tua esposa no tempo certo conceberá um filho e este será cheio do Espírito Santo. Este, aleluia, virá, aleluia, reconciliar o povo de Israel com o Senhor. Este virá, aleluia, trazer o povo ao arrependimento. Aleluia, este virá anunciar a vinda do Filho de Deus. E Zacarias, aleluia, já avançado em idade, e a sua esposa também, Zacarias, duvida. E Zacarias diz: como é que eu vou acreditar nisso que estás me dizendo? Eu já sou avançado em idade, a minha esposa também. E pelo fato de Zacarias não crer nas palavras do anjo, aleluia, o anjo diz a Zacarias que Zacarias ficaria mudo e só tornaria a falar no dia em que tudo aquilo que ele dizia acontecesse. E assim, Zacarias sai do templo. E todos achando que Zacarias estava demorando, aleluia, porque Zacarias estava orando e intercedendo, mas não. Ali Zacarias teve um encontro, ali Zacarias teve uma resposta do Senhor para a vida dele, aleluia. E aí Zacarias sai e não consegue falar nada, e o povo entende e acha, aleluia, que Zacarias teve uma visão, que aconteceu alguma coisa de sobrenatural dentro daquele templo, porque ele não conseguia falar, mas ele acenava. E o povo entendia, ele teve uma visão. Aconteceu algo lá dentro de, aleluia, aconteceu algo muito forte, muito grande lá dentro. E aí a palavra vai nos dizer, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. A palavra nos fala, aleluia, que terminado aquele tempo, aleluia, de oração, terminado aquele tempo de sacrifício, Zacarias volta para a sua casa, aleluia. E depois daqueles dias, Isabel concebeu, Isabel engravidou, mas passou 5 meses calada, sem dizer nada, aleluia. E após isto, ela disse, aleluia, que o Senhor atentou para ela, aleluia, que o Senhor tirou a vergonha dela. Opróbrio aqui, aleluia, significa vergonha, porque naquele tempo a mulher ser estéril era um motivo de vergonha, era um motivo de chacota para as outras mulheres que poderiam ter filhos. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas no tempo certo, aleluia, Isabel concebeu, no tempo certo João Batista nasceu. E Zacarias, que permanecia mudo, aleluia, no dia que João Batista nasceu e que foi apresentado ao Senhor, aleluia. Perguntaram o nome da criança e Isabel disse: se chamará João. E todo o povo que estava lá acharam estranho, porque naquele tempo, amados, era costume colocar nomes de pessoas da família, de parentes, aleluia. E disseram que não tinha ninguém na família de Isabel, aleluia, nem de Zacarias com o nome de João. E foi aí, aleluia, que Zacarias pegou uma tábuazinha e escreveu o nome João Batista. E nesse momento, aleluia, a língua de Zacarias foi desatada, foi destravada e ele voltou a falar. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, vem nos mostrar 3 coisas.
Três coisas importantes para nós neste dia. A primeira coisa, aleluia, é que todas as nossas orações são ouvidas, aleluia. A segunda coisa, louvado e engrandecido o nome do Senhor, é que, aleluia, louvado e engrandecido o nome de Deus, é que o Senhor responde todas as nossas orações, mas a nossa incredulidade muitas vezes faz atrasar as nossas bênçãos. A nossa incredulidade, aleluia, nos torna infiéis ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a terceira coisa, aleluia, é que tudo acontece no tempo determinado. João Batista não poderia nascer em outro tempo. João Batista não poderia ter nascido antes, porque o tempo que João Batista nasceu era o tempo exato, era o tempo determinado pelo Senhor para que ele pudesse anunciar a vinda de Jesus. E aquele era o momento certo. O Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta, mas ele chega no tempo certo, ele faz a obra por completo, ele faz a obra no tempo certo, no tempo que ele determina. Aleluia! A incredulidade de Zacarias deixou ele mudo, mas ele recebeu a bênção, aleluia, porque ele era um homem de fé. Embora ele tenha se desviado, ele tenha mudado o foco dele, que era em Cristo, em Deus, e tenha colocado o foco nas circunstâncias. Perceba, amados, que as circunstâncias muitas vezes nos levam à incredulidade. As circunstâncias, o que nós vivemos, o que nós vemos com olhos carnais, nos leva à incredulidade, nos leva a duvidar do poder do Senhor. O Senhor não estava perguntando quantos anos você tem, quantos anos sua esposa tem. O Senhor estava dizendo que ao seu tempo a mulher dele iria gerar um filho. Ele não estava dizendo que tinha impedimento, mas ele estava afirmando o que iria acontecer. E o Senhor nos afirma que tudo acontece, porque nada para Deus é impossível. Tudo Ele pode, tudo Ele faz, no tempo determinado por Ele. Aleluia! E Zacarias olhou para as circunstâncias. Zacarias perguntou ao anjo, mas como é que isso vai acontecer? As circunstâncias que Zacarias olhou. Eu sou de idade, Isabel é de idade. A gente não pode mais gerar filhos. Como é que esse menino vai nascer? E aí o anjo diz, ei, eu sou o anjo que assiste tudo. Eu estou junto do Senhor, eu tudo assisto, eu tudo escuto. Eu vim aqui dizer uma resposta que o Senhor mandou. Eu vim aqui dizer, aleluia, te dar uma resposta que o Senhor mandou, eu vim te dar. Se você é velho, se ela é velha, isso não importa. Se você é de idade, se ela é de idade, isso não importa. Para o Senhor não importa. O que importa é que Ele vai fazer, porque a Deus compete todas as coisas. Não existe nada impossível para o Senhor. E a palavra do Senhor, aleluia, nos mostra isso todos os dias. Em todo momento, em toda a palavra do Senhor, neste livro santo e sagrado, nos mostra isso todo o tempo. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que impeça o Senhor de fazer o que Ele quer fazer. Não há nada que atrapalhe os planos do Senhor. Não há nada que frustre os planos do Senhor, porque quando Ele determina, Ele faz. Só que muitas vezes deixamos de receber as nossas bênçãos pela nossa incredulidade. Não saímos do canto pela nossa incredulidade. Entramos em lutas, em guerras, aleluia. Entramos em batalhas que oramos, mas não cremos. Oramos, clamando. Mas no lugar de confiarmos, no lugar de descansarmos no Senhor e termos a convicção e a certeza de que Ele faz todas as coisas, nós não cremos e queremos alcançar vitória. Deixa eu te dizer, aleluia, sem fé é impossível agradar ao Senhor, sem fé é impossível chegar na terra prometida, sem fé é impossível chegar à vitória. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. João Batista, Zacarias ficar mudo era, de certa forma, um castigo pela incredulidade dele. Nós não podemos ser castigados pela nossa incredulidade, mas nós devemos firmar a nossa fé no Senhor.
Nós devemos estar firmes e alicerçados na fé e no Senhor. Nós devemos olhar para Cristo. Todas as vezes que deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as circunstâncias, a nossa fé, aleluia, se balança. A nossa incredulidade aumenta. Aleluia. A vitória fica distante de nós. Porque o que nós vemos com os olhos carnais é o totalmente o contrário do que nós pedimos a Deus. A situação de Zacarias, era impossível Zacarias gerar um filho. Era impossível Isabel dar à luz um filho. Sim, nós sabemos. Mas se Deus havia determinado, Ele faz todas as coisas. Esse filho nasceria. Era plano, era projeto do Senhor. Precisava vir precisava vir uma pessoa, aleluia, para anteceder Jesus, para anunciar que o reino de Jesus estava chegando, para anunciar que o Salvador, que o Redentor estava chegando. E a gente olha aqui no início da palavra, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor, que o Senhor fala sobre Zacarias. O Senhor detalha qualidades sobre Zacarias na própria palavra, quando a palavra diz assim, aleluia, louvado e engrandecido o nome de Deus. E eram ambos, Zacarias e Isabel, justos perante o Senhor, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram retos aos olhos do Senhor, eles eram justos, eles eram fiéis, eles seguiam retamente os mandamentos, os preceitos, os princípios do Senhor. Não existia outra pessoa, aleluia, não existia outro casal para receber aquele que viria cheio do Espírito Santo para anunciar a vinda de Cristo, senão Zacarias e Isabel. Aleluia, eles eram escolhidos para isso. Então o propósito do Senhor iria se cumprir na vida deles. Era tempo do Senhor, não era tempo deles. Era quando o Senhor quisesse, não era quando eles quisessem. As circunstâncias não iriam impedir do Senhor exercer e do Senhor fazer o plano que tinha na vida deles. O plano que o Senhor faz em nossas vidas é grande demais, é forte demais, é soberano demais, é extraordinário demais para que as circunstâncias pequenas e mínimas impeça o agir de Deus em nossas vidas. Nós devemos entregar ao Senhor, nós devemos confiar, nós devemos crer, aleluia, nós devemos orar sim, porque Zacarias orava, nós devemos clamar sim, porque ele também clamava, mas nós devemos crer, nós devemos entregar, nós devemos descansar no Senhor. As circunstâncias são pequenas para Deus. Nós temos que entender e aprender, alicerçados na palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, aleluia. Louvado e engrandecido o nome de Deus, que não tem batalhas e não tem lutas que o Senhor tenha perdido. Se você ler a Bíblia inteira, começando de Gênesis até o Apocalipse, aleluia, não tem uma guerra, não tem uma batalha, não tem um projeto do Senhor que foi falido, que foi impedido, que foi destruído, que foi derrotado, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, aonde quer, no tempo que quer. As coisas são conforme Ele quer, e nós devemos crer. Não é, aleluia, sermos incrédulos como Zacarias foi, mas orarmos crendo, aleluia, porque a palavra de Deus nos diz que se nós crermos, aleluia, nós veremos a glória do Senhor. Se nós crermos, nós veremos a vitória que o Senhor nos entregará. Se nós crermos, nós veremos o extraordinário de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor é tão fiel e a palavra do Senhor deseja e pede fé a nós todos os dias, que a palavra ainda diz, aleluia, que se nós tivermos fé, nós mandamos montanhas saírem de um canto para o outro e ela vai. Pela fé nós podemos todas as coisas, pela fé somos mais que vencedores. Pela fé em Cristo Jesus, que venceu tudo por nós. Pela fé em Cristo Jesus, que já venceu todas as batalhas, quando morreu na cruz por mim e por você. Ele levou as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas dores para a cruz e nos entregou vitória e vida em abundância. Então aqui a história de Zacarias vem nos mostrar isso, que a incredulidade nos faz sermos castigados, a incredulidade nos faz, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor, duvidar do que Deus é capaz de fazer.
E Deus pode todas as coisas. É isso que a palavra de hoje vem nos falar. Vem nos mostrar que devemos ter fé, que as nossas orações sempre são ouvidas. Aleluia, todas as nossas orações são ouvidas. Muitas vezes a gente chega a duvidar, porque a gente olha e não vê resposta. A gente olha e não vê a situação mudando. Mas a resposta do Senhor, aleluia, responde no tempo certo. As nossas orações são respondidas no tempo certo, mas o Senhor está ouvindo a todo momento. Aleluia. Deixa eu contar uma situação que aconteceu comigo. Esses dias eu tinha orado e eu disse: Jesus, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre, aleluia, que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está me ouvindo as minhas orações. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre, aleluia, que os céus estão se movendo ao meu favor, que o mundo espiritual está se movendo ao meu favor. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu fiz essa oração, amados, de madrugada. E quando foi no outro dia, aleluia, já umas 6 e pouco, 7 horas da noite, eu estava com o meu celular na mão. De repente chegou uma mensagem de uma pessoa que há muito tempo, aleluia, não falava comigo. Ela falou comigo, eu conheci ela no monte aqui em São Miguel. E a gente não tem muita intimidade, não somos da mesma congregação. A gente se falou poucas vezes, acho que ela me mandou 1 ou 2 mensagens para mim, no máximo, pelo WhatsApp. E aí, quando foi nesse dia, 6, 7 horas da noite, ela me mandou uma mensagem que respondia o que eu tinha perguntado ao Senhor. Então essa era a resposta de Deus para mim. Foi assim que Deus me respondeu. Muitas vezes Deus fica em silêncio para vermos se a nossa fé está alicerçada no Senhor. Outras vezes Deus vai nos responder, não para nós ouvirmos a voz dele, mas ele vai usar pessoas, ele vai usar instrumentos dele aqui na terra para falar conosco. Muitas vezes eu escuto a voz do Senhor falando comigo: filha, não é assim, filha, é aqui, filha, isso é assim, filha, deixa eu te dizer, filha, deixa eu te mostrar, filha, eu vou te explicar, filha, sabe aquela coisa que você me perguntou? É assim, filha, sabe aquela coisa que você me perguntou? A resposta é não, a resposta é sim, eu vou fazer, não é agora, espere, tenha calma, descansa. Então essa é a fé que devemos ter. Devemos crer, embora as circunstâncias tentem nos atrapalhar, as circunstâncias tentam burlar a nossa fé, tentam aumentar a nossa incredulidade, mas nós temos que crer, porque o Senhor nos ouve e a resposta dele é no tempo certo. Ele nos responde no tempo certo, como ele respondeu a Zacarias. Era no tempo certo. Se a gente for olhar a palavra aqui, não era Zacarias que iria entrar no templo naquele dia. Mas veja o que a palavra diz aqui. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Versículo 9. Coube-lhe em sorte entrar no templo. Não foi sorte, amados. Foi preparação do Senhor. O Senhor já havia preparado aquele momento para Zacarias. Então não foi sorte. Se faltou alguém que era na frente, aleluia, na frente de Zacarias, que tinha a oportunidade de entrar antes de Zacarias, se aquela pessoa faltou, foi propósito do Senhor. Zacarias tinha que entrar naquele momento, porque era naquele momento que Deus ia responder as respostas de Zacarias, a oração de Zacarias. Então tudo acontece no tempo certo, no tempo que o Senhor determina. Se você está orando, continue orando. Se você está clamando, continue orando, continue clamando. Se você está pedindo, chorando, se humilhando ao Senhor, continue. No tempo certo, a oração é respondida. No tempo certo, a vitória chega. Mas lembre-se, não podemos perder a fé, porque a fé pode todas as coisas. Só com fé agradamos ao Senhor, só com fé alcançamos o extraordinário de Deus. Aleluia! Não seja como Zacarias, que orou, mas na hora que recebeu a resposta foi incrédulo. Continue crendo, continue confiando, e na hora que o Senhor entrega a resposta, você glorifique o nome do Senhor, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque todas as coisas Ele faz para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Amém? Fique com essa palavra no dia de hoje. Aleluia, que o Senhor nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, amanhã
e sempre. Em nome de Jesus, tenha um ótimo e abençoado dia e a paz do Senhor.